Lídia Santiago, mulher, engenheira, mãe, avó, professora, vice-presidente nacional da Ordem, a segunda mulher a exercer este cargo. Quem é Lídia Santiago? É o mix de tudo isso, de facto. Essa é a nossa grande mais-valia e a grande diferença, porque para além de tudo isso que enumerou, ainda temos que ser profissionais e muitas vezes até ser o sustento da nossa família. E, portanto, é tudo isso, mulheres com ambição, mulheres lutadoras, mulheres que, como eu, aos 5 anos me perguntaram o que é que eu queria ser e eu muito rapidamente disse que queria ser engenheira. O fazer acontecer é a engenharia, não pode ser outra coisa. De modo que eu sou daquelas meninas que vinha do liceu no 22, no autocarro 22, e vinha sempre no segundo piso, precisamente, para me debruçar. Ao passar no técnico, é para aqui é que eu venho, é para o técnico é que eu venho, e assim aconteceu. Dos tempos do técnico, o que é que mais recorda? Olha, recordo coisas negativas e coisas positivas. A negativa era muitas vezes chegarmos à rua para irmos para o técnico e vermos a caminhoneta da polícia e muitas vezes, quando a caminhoneta da polícia lá estava, a gente dava meia volta e ia-se embora, porque, para não nos metermos em confusões. O outro lado, a Engenharia Química é de facto um curso muito trabalhoso, ou pelo menos com muitas horas e muita atividade, e era de segunda a sábado praticamente, e entrava às 8 da manhã em aulas e tinha laboratórios às vezes todas as tardes ou até tarde, e quando os trabalhos não corriam bem, lá chegávamos até às 8 e 9 da noite até que os trabalhos corressem certo, não é? A Química tem esta situação, mas era de facto... E chegávamos a casa e ainda tínhamos passar os apontamentos a limpo, estudar, preparar-nos para as matemáticas, então, que deram muitas horas, tudo isso, éramos estudantes a 100%. Por isso foi, de facto, uma boa escola que preparou depois de todo o percurso profissional que a Lídia veio a ter e que é vastíssimo pelo currículo que tem, mas, de facto, sai do técnico e depois? É assim, em minha casa já havia um exemplo de trabalho muito grande, portanto a família era gente de facto de muito trabalho. O meu pai, por exemplo, tinha emprego e simultaneamente tinha a sua empresa, não é? E portanto já era duplo nesse sentido e nisso saía ele, porque nunca fiquei só por ter uma coisa na minha vida. Portanto eu tive o ensino e tive outras coisas mais. Depois... virei-me, aconteceu, tive uma oportunidade de ir para o ensino secundário, tive uma oportunidade, soube, até num almoço de família, soube que o Colégio Valsacinas estava a pedir professores. Eu estava formatada para a tecnologia e não para a pedagogia, embora tivesse muita curiosidade, porque achava que, já que estava ali, eu queria saber ensinar. E muitas vezes não era fácil. Mas foi um período engraçado, tive muitos alunos e fui primeira a dar a Química 12º ano, que me deu um trabalhão doido a preparar. Dei as quimicotecnias todas do 10º e 11º ano, que criei muito boas relações com os alunos de então. Tive turmas só de meninas, tive turmas... só de rapazes, mas depois tenho outros aqui também no ISEL, depois mais tarde. E estamos hoje aqui no ISEL, numa instituição de referência de ensino em engenharia, que foi a sua casa até há bem pouco tempo. Escolheu o ISEL porquê? Pois, eu tive algumas hipóteses para o técnico, mas não me encantava muito. Porque eu preferia ter espaço para mim. Havia um lado interior meu irrequieto e que não poderia ser compatível com a profissão de docente do técnico. E, de facto, houve esta oferta para o ISEL e eu aproveitei logo. Eu entrei aqui, se não me engano, em 87, e cheguei e foi-me proposto que fizesse mestrado e imediatamente fui para o mestrado. Entre 89 e 92 fiz mestrado e aí fiz o primeiro mestrado que existiu
da área dos alimentos, no ISA. Muito bem. Foi o primeiro mestrado, pertencia à primeira leva de mestrados do ISA. Formou muitos engenheiros aqui no ISA? Muitos engenheiros. Nesta sala onde nós estamos, quando aqui entrei, tudo isto era em madeira, o chão em madeira, e dei aqui muitos testes, primeiro, segundo teste, exames de repetição e etc. E cabiam aqui 200 alunos. E era sozinha a dar a cadeira de Eletroquímica, porque fui admitida no curso de Eletrotecnia, e a cadeira era só dada por uma pessoa, que era eu, e, portanto, isto era escada abaixo, escada acima, e, enfim, vigiar alunos, esclarecer coisas, tirar dúvidas em pleno teste. Era jovem e, de facto, lembro muito bem de correr escada acima e escada abaixo, e com o vozeirão brutal, porque quando os apanhava, berrava e gritava com eles, porque, de facto, nem sempre eram honestos. Mas pronto, fez história, não é? E por isso estamos aqui hoje nesta sala. E eu recordo-me, dei muita aula a alunos, que hoje são meus colegas da Ordem, dei algumas aulas a alunos, que foi autênticas explicações, não percebiam isto, não percebiam aquilo, não percebiam aquilo outro, e era o que fazíamos, ensinávamos, ajudávamos. Ainda hoje tenho ex-alunos, que hoje são colegas, que me reconhecem, precisamente se não fosse o meu empenho e a ajuda que lhes dei, teriam desistido de algumas unidades e tudo mais. Na realidade, na Ordem, também me sinto confortável a tocar neste assunto. Dos currícula de engenharia, das skills transversais de engenharia, tanto mais que estou à frente do projeto da Engineers Europe, que é Engineers for Europe. O que é que se pretende com isto? Pretende-se, isto é um projeto que começou em setembro de 22 e acaba em agosto de 25, em que se pretende criar um Skills Council, portanto, um conselho de competências, que irá definir as competências necessárias para os engenheiros do futuro. E tem sido muito interessante toda esta dinâmica e todo este levantar ao de cima das competências transversais, sobretudo, que são necessárias para a profissão de engenheiro. Exatamente, e que não são só técnicas, aliás, são cada vez mais transversais, como bem O refere. saber trabalhar em equipa, o saber trabalhar em pesquisa, o saber apresentar um trabalho, o saber falar, o saber comunicar e outras tantas, não é? São de facto, e eu penso que praticamente todas as escolas de ensino superior de engenharia já entraram nessa linha de ação. Uns integram-nas diretamente nas unidades curriculares, outros fazem-nas nos intervalos de semestre. Mas o certo é que já se deu relevância a isto. Engenheira Lídia, estamos aqui num laboratório moderno que constitui um belíssimo exemplo de um investimento em tecnologia que pode certamente ser um fator de atratividade para mais jovens. Como é que nós podemos captar mais talentos para a engenharia? O que é que falta? O que é que falta para os jovens irem para a engenharia? Faltam muitas coisas. Por exemplo, uma das coisas que eu proponho é que seja dada uma formação contínua, uma formação complementar aos professores do ensino primário. Porque, muitas vezes, a sua formação de base na matemática não foi a mais apropriada ou não foram os melhores alunos em matemática ou melhor, certamente não têm a pedagogia apropriada para o ensino da matemática. E, na realidade, perdem-se muitos alunos logo na primária, porque é na primária que se conquista um bom aluno e, sobretudo, um bom aluno em engenharia. Esta é a minha opinião e a minha experiência como professora, como mãe e agora até já como avó. Isso por um lado.
Depois temos uma outra situação um bocadinho mais adiante, que são quê? Que são nas escolas secundárias os gabinetes de orientação profissional. E os gabinetes de orientação profissional, muitas vezes, e fazem um trabalho excelente, como é lógico, mas apenas têm os psicólogos a fazerem uns testes psicotécnicos e a falar com os alunos. E aí também, eu penso que perdem-se alunas. Porque muitas vezes uma boa aluna, uma aluna certinha, uma aluna bonitinha, e eu penso que não são encorajadas a vir para uma formação que é tida ainda como muito masculina. E, portanto, muitas vezes diz, mas tem depois os rapazes todos em cima e os não sei o quê e tal. E também há outro pormenor, que são os próprios pais, em casa, porque muitas vezes os pais são os primeiros a dizer, engenharia, isso é de homens. Assim como há coisas que dizem, isso é de mulheres. Pronto, então, há aqui vários estigmas que devem ser, de facto, alterados. Naturalmente que a Ordem não pode fazer tudo, mas como é que nós podemos fazer com que os nossos jovens, que são de facto a geração mais qualificada, fiquem em Portugal e os nossos engenheiros, que são tão bons, que são tão necessários para o desenvolvimento do país, permaneçam cá? Pois, esse é de facto um problema. A Ordem tem feito muito, a Ordem é de facto um pouco quem faz a ponte na sociedade, não é? Com as empresas, com os engenheiros. Na realidade, nós hoje temos licenciaturas de 3 anos e estes 3 anos não podem dar as competências completas de uma formação de 5 anos em engenharia. Então, os jovens hoje não há falta de emprego, portanto é fácil terem emprego, mas também os vencimentos não são os ideais também, mas eles também não se agarram a um emprego. Porque eles também hoje têm a ambição de conhecer mais e ter mais experiências, sobretudo ter mais experiências. E com essas experiências também aprendem, como é lógico, não é? E hoje temos essa facilidade, porque não há falta de trabalho, não é? E os jovens hoje têm muito mais facilidade em saltar de empresa em empresa e de ir para o estrangeiro. E de ir para o estrangeiro. E o estrangeiro é problemático, porque quem vai não volta, ou raramente volta, não é? E nós temos exemplos de jovens que acabam aqui as nossas escolas e rapidamente se integram na Holanda, na Alemanha, e com uns vencimentos que não têm nada a ver com os nossos. E o certo é que são países com, como é que eu ia dizer, com uma forma de trabalhar diferente da nossa. Eu recordo-me do meu filho mais velho, foi trabalhar para a Holanda e às 3 da tarde, obrigatoriamente, ele tinha que sair do trabalho. Portanto, eles entravam às 7 da manhã, se não me engano, comiam maçãs ali entre o meio-dia e 1h, e às 3 da tarde o próprio chefe, o próprio diretor, obrigava-os a sair. O que significa o quê? Entre o horário em que entravam e o horário em que saíam, eles tinham de ser eficientes, eles tinham que mostrar trabalho e tinham mesmo de ser rentáveis. E este é o problema também que nós temos em Portugal. É a rentabilidade, de produtividade, não é? A produtividade que as pessoas têm. Porque hoje eu vejo que as pessoas às 8h30, 8h45 já estão em reuniões, mas nada custa, às 7h30 ainda estão a começar uma reunião, às 7h30 da tarde ainda estão a começar outra reunião. E é impossível que as pessoas tenham rentabilidade e produtividade desde as 8h30 da manhã até às 8 da noite. São quase 12 horas de trabalho, apesar de poderem ter 1 hora de almoço ou o que quer que seja. E, portanto, na Europa há uma outra organização de trabalho e, sem dúvida alguma, que a culpa aqui é não dos empresários, mas de quem gera as empresas, de quem dirige o pessoal nas suas atividades, porque
deveríamos ser focados, objetivados e exigentes. Porque se entre as 8 da manhã e as 4 da tarde não produzem, não é das 4 às 8 que vão produzir. Portanto, deveríamos, e aí diminuiríamos muitíssimo muita coisa. Diminuiríamos custos nas empresas de luz, de água, de combustíveis, de tudo se diminuía. Diminuíamos custos, os empresários tinham melhores margens, tinham competitividade, porque os produtos, de certeza que um produto que demora 10 horas a produzir é mais caro do que um que é produzido em meia dúzia de horas. Portanto, entrávamos em... O próprio país tinha competitividade, havia mais ganho para o empresário e certamente o vencimento das pessoas também melhorava. E tudo isto é uma cadeia e que nós, em Portugal, quer se queira, quer não, temos que alterar. Falou-nos há pouco que uma das primeiras preocupações que teve quando acabou o seu curso no técnico foi inscrever-se na Ordem. De membro a vice-presidente, como é que começou esta ligação como membro eleito da Ordem? Quando é que passou de membro de um dos 65 mil para esta vocação que a levou a assumir vários cargos eleitos na Ordem dos Engenheiros? Eu sempre acompanhei os eventos da Ordem, desde sempre, porque a Ordem sempre se primou por ter bons eventos das áreas de engenharia, naquelas que me interessavam, na engenharia química e depois mais tarde na engenharia alimentar. Portanto, sempre frequentei, sempre fui à Ordem, sempre apareci. Mais tarde criou-se a especialização em engenharia alimentar e num dos eventos primeiros que houve sobre a especialização, sobre este tema, eu estive presente e automaticamente me convidaram para ser especialista na engenharia alimentar, até porque eu tinha currículo na indústria alimentar, enfim, notável e com uma marca no mercado, etc. E, portanto, não era difícil ser conhecida. E, entretanto, entrei como vogal da Comissão de Especialização de Engenharia Alimentar. E pronto, já me tinham convidado várias vezes antes e eu tive que aceitar e fui a coordenadora da especialização em Engenharia Alimentar. Houve, de facto, um grupo de especialistas nessa reunião e pronto, decidimos entre nós que deveríamos mesmo alimentar esta especialização porque corria o risco de morrer. Veio o mandato de 16-19 e começo a trabalhar com o vice-presidente Fernando Almeida Santos, com todas as especializações, e ele imediatamente me topou na minha forma... A sua energia. Forma de ser. E acho que foi ele que fez a proposta ao Engenheiro Mineiro Aires para me convidar para vice-presidente e assim cheguei em 19-22 e agora a 22-25 e devo acabar a 31 de março de 2025 estas atividades como vice-presidente. E no meio disto tudo, no meio da engenharia alimentar, no meio da vice-presidência, ainda desenvolveu aqui uma outra área que nos traz a 2024 e ao ano para a igualdade de género. Como é que vem este interesse pela temática? Como é que vem este interesse? As coisas vêm, eu a partir do momento em que fiz 60 anos, achei que queria dar mais à sociedade, porque achei que tinha algum saber, e só me reportava mais à parte alimentar, não é? E que gostaria de facilitar, de ajudar países, pessoas, nesse sentido. Mas depois o que apareceu foi de facto a Ordem e em 2017 eu fui provocada para ir a uma reunião em França, em Poitiers, da INUES, da International Network Women Engineers and Scientists. E pronto, imediatamente fui agarrada e mais assumi um compromisso e a responsabilidade de fazer o 8 de março de 2018 em Lisboa, o que era
de facto, um risco ou uma aventura, porque, no fundo, eu não tinha nada de especial. E aí fui ter com o bastonário Engenheiro Mineiro Aires, que, de facto, foi simpático e disse: fazemos na ordem, conta comigo e vamos para a frente e vamos fazer. Claro que eu não estava tão integrada na ordem como estou hoje e praticamente montei o evento sozinha. Praticamente 15 dias é que tive contacto consigo e que se pôs o evento comunicado para todos os membros da Ordem. Mas foi muito interessante porque houve colegas que apareceram nesse dia que ainda hoje aqui estão, que ainda hoje estão connosco neste desafio. E foi um evento internacional, foi o primeiro evento internacional de networking de engenheiras, que correu muito bem e foi o princípio. Logo de seguida, em 19, finais de 18, eu sou convidada para vice-presidente e começo a criar aquilo que às vezes não era muito bem visto, mas em todas as reuniões que havia eu comecei, e com o apoio de colegas, a Dina Dimas, a Maria João, a vários colegas, que me ajudaram a fazer o quê? Esta rede. E foi assim, de ponto em ponto, e fui surpreendida pelo engenheiro Fernando Almeida Santos, na anterior candidatura, quando me convida para continuar como vice-presidente e que 2024 seria o ano da igualdade de género na engenharia. A nossa ordem, o que se pretende é que seja inclusiva. E a engenharia, no fundo, ser toda ela inclusiva, porque, no fundo, há espaço para profissionais, sejam homens ou mulheres. Agora, não podemos igualar o que é diferente. Homem é homem, mulher é mulher e somos entidades diferentes e felizmente que somos, porque senão era uma monotonia no mundo e o mundo já tinha acabado também. Mas temos de trabalhar uns com os outros, porque quando nós propomos alguma coisa a um colega, o que interessa é que ele acrescente, ou o contrário. Se um colega nos vem dizer para fazermos algo, nós, engenheiras, o que interessa é que nós tenhamos mais uma ideia e que acrescentemos alguma coisa mais e criemos mais valia para as instituições onde trabalhamos, para a sociedade em geral e para a sociedade também. Convém que a sociedade também entenda que tudo aquilo que nós consumimos é engenharia. E isto muitas vezes a sociedade não tem consciência, não tem noção de que ao apagar uma luz, ao consumir uma água, ao entrar, ao abastecer um carro, ao conduzir um carro, ao ter uma autoestrada, ou ter um avião, um barco, aquilo que seja, tudo é engenharia. 2024, o ano para a igualdade de género, o que é que está a ser feito? O que é que já foi feito? O que é que está planeado ainda para este ano? Este ano começámos em Coimbra, foi um evento muito interessante em março. Depois fizemos o segundo evento no Porto e adicionámos um outro dia, que é o Dia Internacional da Mulher na Engenharia, que é o 23 de junho. Como o 23 era este ano um domingo e 23 nunca conseguimos comemorar no Porto porque é a Noite de São João, então resolvemos o dia 21 de junho para juntarmos o segundo evento da Igualdade de Género na Engenharia da Ordem dos Engenheiros com o Dia Internacional da Mulher na Engenharia. Correu muito bem, tivemos 4 convidadas excelentes, num ambiente muito simpático, muito agradável e ainda com a presença da Secretária Adjunta e da Igualdade, a doutora Carla Moro, que também teve a simpatia e a disponibilidade para estar connosco. Vamos ainda fazer, a 23 de outubro, um evento de um dia inteiro. Aí somos aventureiras, é um desafio, mas vamos ter um evento de um dia inteiro. Enfim, há quem diga que não vamos conseguir, mas vamos apostar nisto e vamos trabalhar para isto. Temos boas colaboradoras na Ordem, na minha frente está uma delas, que é responsável também por esta área, e, portanto, vai ser o último evento, digamos, da Ordem. Mas ainda não acabamos o ano. O que é que isto significa? Que vamos ter, entre 18 e 21 de novembro,
o 16º Encontro Ibero-Americano de Mulheres Engenheiras, Arquitetas e Agrimensores, que vêm a Portugal comemorar o 30º ano de formação deste Congresso Internacional. E que vai trazer centenas de pessoas. Nós já temos 200 palestrantes, mais precisamente neste momento temos 197 palestras e temos 430 inscritos em junho. Portanto, de junho até novembro, como sabemos, ainda faltam 5 meses e já estamos quase rezando que não venham muitos mais, porque já não vamos ter muito espaço. Vai ser no LNEC. A engenheira Laura Caldeira dispôs-nos o LNEC para fazermos este evento, que também agradecemos. Vamos ter uma colaboração também com a Ordem dos Arquitetos. Aliás, nas ponências nos inaugurais, vamos ter o engenheiro Feio de Azevedo a mostrar o que é que se faz em engenharia em Portugal. Vamos ter a vice-presidente da Ordem dos Arquitetos, a arquiteta Carla Turgal, também a apresentar o que se faz em arquitetura em Portugal, e são essas as ponências inaugurais. Vamos ter isto dia 18, segunda-feira. Dia 19 pela manhã vamos ter uma chamada ponência magistral. Este evento vai ser em espanhol, pelo menos projetado é em espanhol. Depois, quem não hablar o portunhol pode falar português, nomeadamente os nossos colegas do Brasil. E vamos ter no dia 19 a engenheira Elvira Fortunato, de manhã, e à tarde a engenheira Laura Caldeira, seguido de uma visita técnica no LNEC, porque de facto o LNEC abrange todas as áreas de engenharia. No dia 21 vamos ter também visitas técnicas, nomeadamente à drenagem de Lisboa, ao metro, às obras da Casais, ao MAT. Vamos ter visitas guiadas por arquitetos à parte pombalina, à parte das Estacas, ao bairro das Estacas. Portanto, o que interessa. Vamos ter também uma visita da Microsoft, também, que é importante e interessante neste momento. E pronto, e depois temos o Dia Nacional do Engenheiro, onde encerramos, onde a nossa mandatária, a engenheira Ondina Afonso, vai e tem a responsabilidade de mostrar no Dia Nacional do Engenheiro o que é que se fez e as conclusões que foram tiradas. E ainda temos a certificação da própria Ordem dos Engenheiros em igualdade de género. Temos exatamente, portanto, as minhas funções na Ordem são múltiplas, de acordo com a minha pessoa, também estão de acordo com a minha pessoa. Mas vamos ter, de facto, vamos ter a certificação no género também da Ordem dos Engenheiros e vai ser a primeira instituição pública a ser certificada no género. Pelo menos assim esperemos, que até novembro consigamos fazê-lo para no DNE nos ser entregue o certificado. Ainda há pouco referia que a engenharia é uma profissão invisível, que acaba por estar em todo o lado, mas não damos por ela. E a engenharia alimentar, eu diria que é daquelas menos óbvias. O que é que faz um engenheiro alimentar? O engenheiro alimentar é o responsável da produção e da qualidade na transformação dos produtos agrícolas e do pescado até chegar à prateleira do consumidor e aos escaparates que nós vemos aqui nas charcutarias, nas prateleiras, tudo mais. E como é que uma engenheira química se vira para esta área da alimentar? A engenharia química nasceu na indústria alimentar. Nasci já na indústria. O meu pai, enfim, criou uma marca, que é a marca Santiago, da área dos laticínios, e, portanto, para mim... Era óbvia, era um bocadinho óbvio. É óbvio e é paixão, Não há outra forma de estar na vida, porque quem entra na indústria alimentar é completamente obsessivo, é uma indústria muito trabalhosa, é uma indústria que não se pode trabalhar 8 horas, não é? É uma indústria que, de facto, obriga a muitas horas de trabalho, a muito trabalho. E isto cria vícios de trabalho, não é? E responsabilidade e tudo mais. É por aí, não é? E daí que tenha vindo também de casa este comportamento de responsabilidade e de trabalho, não é? E o ambiente de fábrica é um ambiente tipicamente mais masculino.
Não só, porque, por exemplo, na produção muitas vezes é muito feminino. Agora, na qualidade, há muitas mulheres nos laboratórios, na qualidade, na produção. Há homens e mulheres responsáveis de produção, responsáveis de qualidade. É um ambiente muito misto. Na realidade, a engenharia alimentar peca um bocadinho no género, não é? Para a falha no masculino. É muita mulher muito mais interessada na área da engenharia alimentar. Portanto, a engenharia alimentar, os engenheiros alimentares acabam por ter uma responsabilidade muitíssimo elevada, porque estamos a falar da alimentação da população em geral. Um erro de um engenheiro... É a responsabilidade e, de facto, nós felizmente temos muito bons engenheiros no nosso país. E, finalmente, temos e vamos ter um colégio de engenharia alimentar. Reflete a maior preocupação e a maior notoriedade que a engenharia alimentar hoje tem? Há, de facto, uma maior consciencialização para a importância destes profissionais? É, de facto, necessário que a engenharia alimentar seja reconhecida, não só pela sociedade, mas, sobretudo, pelos decisores políticos. E porquê? Porque há regras, há regulamentos que têm de ser cumpridos. E têm de ser cumpridos por quem? Pelos profissionais, que são os engenheiros alimentares. Na realidade, toda a engenharia sofre muitas vezes de intrusões, isto é, de outras profissões que se querem introduzir, e a engenharia alimentar também a mesma coisa, até porque muitas vezes confunde-se que a engenharia alimentar é aquilo que as nossas mães e as nossas avós faziam com os alimentos e cozinha e etc. E não é isso, a engenharia alimentar não é isso, é a transformação, é sempre a transformação. E a boa engenharia alimentar que temos em Portugal reflete-se nos nossos bons queijos, nos nossos bons enchidos, é isso? É tudo isso, pela minha parte, tudo começa com esta gama de produtos e é a partir daqui que vem a paixão por tudo quanto é alimento em si, que me levou ao próprio mestrado que havia em engenharia alimentar. E, na realidade, nós precisamos no país regulamentar, porque no dia em que houver um problema, e como nós sabemos, a comunicação social, os mídias hoje, no total, divulgam rapidamente e o país se perde se tivermos, no mínimo, um problema com um produto, com uma intoxicação, qualquer que seja. Engenheira Lídia Santiago, Senhora Vice-Presidente, agradeço-lhe essa disponibilidade e termino perguntando-lhe tudo o que aqui está em engenharia. Tudo o que aqui está em engenharia, desde o pavimento ao teto, às luzes, à climatização, ao ar-condicionado, aos alimentos que aqui estão. Exatamente, tudo isto é engenharia das diversas áreas. Pode ser engenharia zoológica, por exemplo, que temos aqui a criação de animais, o abate de animais e depois a transformação dos animais. Portanto, tudo o que aqui está e tudo aquilo que nós consumimos é engenharia.